Oiê, tudo bom? Você tá na sexta temporada do Prato Cheio. E como a gente fala sobre caminhos, não poderia deixar de ter gravações em ambiente externo e muitas experiências. Talvez soe um pouco diferente, e a gente recomenda usar fones de ouvido. Depois, fala lá o que você achou nas nossas redes sociais e não esquece de dar 5 estrelas no tocador de podcast. Bom episódio! São 2 da manhã, horário de Brasília. Eu tô deitado na boleia de um caminhão Ford Cargo 2428. O local é o estacionamento de uma usina de cana-de-açúcar na cidade de Novo Horizonte. Bem em frente ao meu rosto estão os pés do Tita, o condutor que me trouxe até aqui. A cabine é pequena e a gente tenta dormir depois de 13 horas de estrada. Mas os pés do Tita bem no meu rosto, nessa madrugada de frio da zona rural de Novo Horizonte, são o fim de uma longa jornada. Antes de chegar aqui, entrevistei caminhoneiros, pesquisadores, agenciadores de frete e carregadores de carreta. Li centenas de páginas de pesquisa científica e viajei cerca de 2.500 quilômetros dentro de 2 cabines de caminhão. Isso tudo porque os caminhoneiros são um elo fundamental do caminho dos alimentos. São eles que levam de um lado ao outro do país a comida que a gente consome. E foi isso o que motivou nossa decisão de dedicar um episódio inteiro da temporada à categoria. A partir de agora eu vou tentar contar o que eu descobri. A rotina, a vida e as dores dos caminhoneiros. Eu sou o Marcos Hermanson e você tá no Prato Cheio. No Brasil, os caminhoneiros surgem um século atrás, na década de 20. É quando aparecem os primeiros veículos e as primeiras rodovias do país. Em 1928, o presidente Washington Luiz inaugura Rio Petrópolis, a primeira via asfaltada do Brasil. O lema dele? Governar é construir estradas. Nos anos 40, a malha rodoviária se expande, e logo em seguida nascem as primeiras montadoras de automóveis com peças produzidas em solo nacional. Também cresce a necessidade de circulação de bens e mercadorias, fruto do processo de industrialização pelo qual o país passava. Em linha com os Estados Unidos, o Brasil adota um modelo que privilegia as rodovias em detrimento de outros modais. As ferrovias, que tinham problemas de compatibilidade e estavam muito concentradas no sul e no sudeste, vão perdendo espaço. Ganham as montadoras e a indústria do petróleo. Na visita que efetuou ao município de Altamira, em plena selva amazônica, o presidente Médici inaugurou oficialmente os trabalhos de construção da rodovia transamazônica, instrumento eficaz. Já durante a ditadura, o caminhoneiro é alçado a herói nacional, desbravador das novas fronteiras internas. Surgem imagens de caminhões rasgando a Transamazônica no coração da floresta. A colonização da Amazônia é dificultada pela escassez relativa. E a nossa frota vai se expandindo. Em 1955, a rede rodoviária pavimentada do Brasil tinha 3.000 quilômetros, número que cresceu para 139.000 em 1990 e 173.000 quilômetros em 2005. Seja bem-vindo a mais uma mega produção dedicada aí, galera do grupo Anjos da Madrugada. Aí mais um CDzão que saiu, amigão. Dedicado à galera que percorre a 262, a 381 e a 040. Segunda do boné. Em 1927, a frota nacional de caminhões era de 1.600 veículos. Em 85, esse número já tinha explodido para 972.000. Hoje, o Brasil tem cerca de 3.500.000 caminhões em circulação, segundo dados do Ministério da Infraestrutura. E aproximadamente 75% da produção brasileira é escoada através do modal rodoviário, segundo uma estimativa de 2018 da Fundação Dom Cabral. Agora eu estou na cidade de Palmeira do Oeste, oeste do estado de São Paulo, para falar com um caminhoneiro que eu conheço de outros tempos. Ele é pai do Lucas Martelli, fotógrafo e amigo meu, que já fez trabalhos para o Joio. O Aparecido Martelli, ou Tita, como é conhecido, é um homem branco de 60 anos de idade, nascido numa família de pequenos agricultores. Depois de anos trabalhando na roça, ele decidiu migrar para o caminhão em busca de um salário melhor. Na estrada há 3 décadas,
O Tita agora quer se aposentar e curtir a chácara que ele acabou de comprar nos arredores de Palmeira. Então, esse ano eu entrei com a minha aposentadoria. Aí, se Deus quiser sair, eu quero parar de viajar, né? Já viajei muito, já tô cansado, né, de estrada. E eu quero ficar sossegado aqui, só ficar na minha chacrinha por aqui, ficar em casa com a minha mulher, né? Na chácara, o Tita cultiva mandioca, milho, cana-de-açúcar. Também tem pés de amora, jabuticaba, manga, pitaia e abacaxi. E um trio de galinhas, que ele leva de casa para a chácara para passear. Eu vi com meus próprios olhos quando uma delas entrou no porta-malas sozinha na hora de ir embora. Cheguei a Palmeira do Oeste num domingo de noite. A ideia era acompanhar o Tita na próxima viagem que ele faria ao Mato Grosso, para onde ele leva laranja todas as semanas. A viagem estava programada para acontecer na segunda-feira, mas atrasou por causa das chuvas. Então, nós atrasamos porque minhas cargas eu mexo com fruta, né? Carrega fruta e a fruta que nós carrega, quando tá chovendo, não pode colher, né? E ontem amanheceu chovendo, né? Então ficou para hoje. Então, foi por isso que atrasamos a viagem. Se colher a fruta molhada, ela perde a qualidade, né? Ela mancha, então vamos colher hoje. Saímos na terça-feira às 8 da manhã com direção a Cosmorama, cidade onde a gente carregaria o caminhão. Estamos saindo aqui de Palmeira, né? Vamos carregar o caminhão sentido São José do Rio Preto aqui, uns 150 quilômetros daqui lá, né? Depois de Votuporanga. Vamos lá fazer o carregamento, né? Depois destino a Rondonópolis, né? São 11 da manhã quando chegamos no Laranjal. O Tita acordou às 5 e tá há 3 horas na estrada. Enquanto nós carregamos o caminhão, catadores continuam colhendo as laranjas que vão abastecer o veículo. A maioria são homens e mulheres negras. Eles andam em roupas sujas de terra e alguns são idosos. As laranjas são colocadas em grandes sacos, que são erguidos por uma garra metálica acoplada a um trator. Já é meio-dia quando saímos da plantação. O caminhão tem 17 toneladas e mais 200 quilos na caçamba. Começa agora nossa jornada de 800 quilômetros até a cidade de Rondonópolis. Mas a viagem de onde nós vai carregar até Rondonópolis vai demorar em torno de 10 a 12 horas, mais ou menos. Pelo correr do tempo, né? Às vezes se nós pegar muita chuva aí vai mais devagar, né? Mas vai ser essa média aí, de 11 a 12 horas de viagem. Por volta das 4 da tarde, nós atravessamos o Rio Paraná e saímos de São Paulo. A estrada começa a ficar ruim. Tita faz esse caminho há muitos anos, então nada de GPS. Para matar o tempo, ele vai me contando um pouco da vida. Conta que tem 11 irmãos, todos nascidos na roça como ele. Meu pai era agricultor, né? E nós fomos criados na roça, né? Trabalhando na lavoura. Lavoura de café. Aí foi acabando os cafezal, né? E plantava algodão, milho, amendoim, essas coisas. E mexia com lavoura de café também, né? Conheceu a esposa, Dona Roseli, num baile em Palmeira do Oeste. Ele tinha 27 e ela tinha 31 anos na época. Me conta que teve 3 modelos de caminhão, 2 da Mercedes e esse último da Ford, e que gosta de conversar com o pessoal que trabalha na lavoura. Todo pessoal humilde, né? Acostumado a trabalhar na roça, né? É um pessoal bom da gente conversar e coisa. Eu gosto desse tipo de gente. Eu gosto. Porque porque não sei se é porque eu também vim de uma família humilde, né? Mas eu acho melhor para a gente dialogar com eles. Eu gosto muito. No Mato Grosso do Sul, a paisagem é dominada por pastagens. No meio dos bois, muitos cupinzeiros e alguns gaviões carcará. Uma placa
indica a propriedade de um tal senhor Tom Cruise. Impossível saber se é o ator de Hollywood ou um homônimo. Motoristas que vêm no sentido oposto nos avisam sobre uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal logo adiante. E o Tita conta que a relação dele com a corporação já foi conflituosa. Isso na época em que ele carregava madeira vindo de Sinop, no Mato Grosso. Muitas vezes, a carga estava irregular ou o caminhão vinha com excesso de peso. E quando eles pegavam, eles costumavam levar nós para balança, né, para pesar. Aí começava a extorsão, né, de dinheiro. Eles queriam propina para liberar os caminhões. Ó, o rapaz tá aí. Então, nós, para não acontecer muito isso aí, tinha vezes que vinha nós passava essas PRF em 4, 5 motoristas, 4, 5 caminhões. Aí já era combinado, uns 4 ficavam parados para trás, um vinha, já fazia o acerto com eles, que falava acerto, vamos fazer o acerto. É 1h30 da manhã no horário de Brasília quando chegamos a Alto Garças, cidade de 11 mil habitantes no Mato Grosso. A gente vai parar aqui durante a noite para descansar antes de seguir viagem. Estamos há 17 horas na estrada. Eu me pergunto como que o Tita não se cansa. Ele conta que já cochilou no volante algumas vezes. Sim, a gente já passou por apuro. Não é tudo maravilha, não. Igual eu estava falando anteriormente, não sei se coisou. Você pediu se eu já cochilei, já saí fora da pista dormindo, e graças a Deus não aconteceu nada, mas já saí fora da pista. A historiadora Larissa Riberti acompanha o tema dos caminhoneiros há mais de 10 anos. A minha relação com esse tema, ela começou em 2012, quando eu comecei a colaborar com o jornal Chico da Boleia. No início, a Larissa se debruçou sobre as condições trabalhistas da categoria. Naquele momento, grande parte do debate, né, girava em torno da necessidade de se controlar a jornada de trabalho dos caminhoneiros, de você limitar as horas trabalhadas, de você impor uma restrição de carga horária diária. Em 2012, a presidente Dilma sancionou um projeto de lei do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que trouxe regramentos até então inexistentes para a profissão do caminhoneiro, como o limite de jornada e as paradas obrigatórias. 3 anos depois, a bancada ruralista conseguiu eliminar alguns desses avanços. Então existia um problema de precarização do trabalho na categoria, né, que deu fruto aí a essa lei 12.619, que por pressão do agronegócio foi revista em 2015. E aí caem alguns pilares da lei, que eram justamente pilares que controlavam essa jornada do trabalho. A nova lei aumentou a jornada diária permitida, reduziu o tempo obrigatório de descanso e restituiu a remuneração por produtividade, que é apontada por especialistas como um dos fatores que faz com que os caminhoneiros se arrisquem nas estradas. Uma pesquisa de 2019 da Confederação Nacional dos Transportes ajuda a montar o quadro de precariedade dos caminhoneiros brasileiros. Eles rodam em média 12 horas por dia, 64% deles não têm ensino médio completo, 86% não são filiados a nenhum sindicato, e a idade média do veículo de um motorista autônomo é 18 anos. Foi essa precariedade que explodiu nas reivindicações de 2018, quando uma greve de proporções nacionais praticamente interrompe a circulação de pessoas e mercadorias pelo país. Boa noite. Boa noite. Caminhoneiros ignoram o acordo anunciado pelo governo e mantêm estradas bloqueadas em todo o Brasil. O presidente Michel Temer autoriza as Forças Armadas a atuar em nome da garantia da lei e da ordem. A Larissa rejeita o termo lockout para caracterizar a greve. Lockout, para quem não sabe, é uma greve de patrões feita com o objetivo de pressionar o governo. Então, quando a greve explode em 2018, imediatamente alguns setores, principalmente, enfim, eu via muito essa opinião emanando de setores mais progressistas, partidos de esquerda, figuras que historicamente eram vinculadas à luta sindical, né, achando essa greve de um grande lockout. Aquilo de imediato me pareceu um erro de análise bastante grosseiro, principalmente porque não havia um conhecimento e não havia uma definição muito clara do
que esses caminhoneiros estavam reivindicando naquele momento, né? Na percepção dela, uma série de reivindicações legítimas motivaram a mobilização. Nos pontos, nas imagens, nos áudios, nos vídeos que saem, aparecem muitos desses caminhoneiros se queixando das jornadas de trabalho, do baixo valor do frete, da defasagem, do preço da manutenção do veículo, do fim das políticas, por exemplo, que incentivavam a renovação de frota, do aumento generalizado dos preços, da falta de infraestrutura, da falta de pontos de paradas, da insegurança. Não é maltratado em porta de empresa, não é maltratado em posto, não é maltratado em tudo quanto é lugar. Como é que um caminhão carrega uma carga, 30 toneladas, vai para São Paulo, gasta R$300 de pedágio e 400 de óleo diesel e o frete o cara quer pagar R$1.000? A Maria Solange foi uma das pessoas que se mobilizou em 2018. Pernambucana, ela veio para São Paulo aos 17 anos, no final da década de 80. Começou trabalhando como empregada doméstica e, com a ajuda da patroa, tirou licença para dirigir caminhão e começou a procurar emprego. Demorou 2 anos até que aparecesse alguma coisa. Eu lembro fosse hoje, na época era uma rede de supermercado aqui. Aí eu cheguei lá, fiquei esperando minha vez. Aí o gerente conversou comigo e falou assim, eu pesava 52 quilos, era bem magrinha, né? Ele olhou e falou assim, pro seu pai, pro seu irmão, pro seu namorado, pra quem que é que você tá aqui? Eu falei, não, pra mim mesmo. Aí ele anotou o contato lá e falou, semana que vem a gente liga. Mas eu achei que não ia ligar, mas ligou. Aí eu fiz os testes e acabei passando. Em janeiro, eu e a Amanda Flora acompanhamos um dia de trabalho da Maria, enquanto ela carregava macarrão de uma fábrica de alimentos na região de Jacareí até o centro de distribuição do Carrefour em Osasco. A Maria é caminhoneira há 30 anos. Nesse período, ela conheceu 22 estados brasileiros e criou 2 filhos sozinha. Então, eu troquei muito de empresa, mas por causa desse tipo de coisa. Você entra na empresa, conversado, tal. A empresa agora mudou. Agora você vai ter que viajar 30 dias, né? Para poder vir para casa, ou 20 dias. Aí essas empresas não ficavam. A Maria estava em Jacareí quando estourou a greve de 2018. Ela ajudou os colegas levando suprimentos aos pontos de bloqueio. Em 2018, eu consegui carregar, eu dei a sorte de eu estar em Jacareí mesmo. Em 2018 eu carreguei o caminhão, mas não conseguiu sair, né, da fábrica. Então eu tinha uma Kombi e aí eu marquei, escrevi nela apoio. E como eu tenho fogão a lenha e o meu patrão, a gente também puxava alimento, ele me deu café, açúcar. E outros colegas, o dono da padaria que eu conhecia, eles davam pão, então eu fazia o café em casa, eu levava para a turma. Houve uma suspensão durante ali 10 dias das atividades normais do país, chegando num ponto em que realmente muita gente se perguntou se nós estávamos na iminência de algum tipo de suspensão, de ruptura institucional. Quem está falando aí é o Caetano Pata Barros, sociólogo formado pela USP e estudioso de categorias precarizadas no mundo do trabalho. O Caetano explica que a greve de 2018 não surgiu do nada. Ela se insere num contexto de mobilizações de categorias tipicamente pouco organizadas. Tinha acontecido a greve dos garis no Rio de Janeiro antes, que tinha sido um episódio muito rico assim, para isso. Uhum. Nós tivemos greve de policiais, greve dos bombeiros, né? Então, não era um raio em céu azul, digamos assim, né? As greves nos canteiros de obras das hidrelétricas, greves no telemarketing, existia todo um contexto, né? O Caetano pega emprestado o conceito revoltas ambíguas, da socióloga Rosana Pinheiro Machado, para explicar que a greve de 2018 foi um momento rico justamente pelas suas contradições. Então, a confusão que aquele movimento gerou, eu acho que ela é bastante ilustrativa de muito do que a gente tem vivido nesse sentido, né? Por um lado, a esquerda teve muita dificuldade naquele momento de lidar com o movimento dos caminhoneiros, mas, por outro lado, também não era um movimento simples para a direita, né? Afinal de contas, o que motivou o movimento era uma pauta cara a setores
da direita que tinham chegado ao poder com o Michel Temer, né? E que naquele momento estavam apoiando ele. Essa pauta cara aos setores da direita era a política de paridade internacional de preços da Petrobras, que tinha feito o preço do diesel explodir nos meses anteriores à greve. Mas se por um lado o movimento estava contra a PPI, como era chamada, também havia elementos pedindo intervenção militar, por exemplo. Para o Caetano, é justamente a precariedade dos caminhoneiros o que explica a presença dessas pautas reacionárias no seio da mobilização. Então, acho que uma forma de responder essa questão é entender que eles trazem à tona uma precarização muito forte da vida, né? Uma precarização que vem carregada de urgência, de ressentimento, né? Ou seja, que exige respostas concretas, imediatas e muitas vezes radicais aos problemas vividos no dia a dia. E quem foi que capitalizou em cima dessa urgência trazida pelos caminhoneiros? Para Larissa Riberti, foi a direita. Eles têm um perfil muito variado, mas de maneira geral, são caminhoneiros que possuem um baixo nível de escolaridade, né, um acesso muito precário à informação, estão sempre muito suscetíveis às fake news, né, e à manipulação de determinados setores políticos da sociedade. Não à toa eles se tornam aí, enfim, desde aquela época já um dos principais segmentos sociais populares que apoia a extrema-direita, né, porque para eles faz todo sentido apoiar um projeto político que verse sobre a insegurança, que verse sobre, enfim, a corrupção de maneira geral. Esse contingente foi mobilizado em 2022, depois das eleições. Mas dessa vez como massa de manobra e não como protagonista de um movimento que pedia melhores condições de trabalho. Para entender um pouco melhor esse fenômeno, em novembro do ano passado eu liguei para o Renan Aquino Silva, caminhoneiro de 30 anos que estava parado num bloqueio golpista na cidade de Jataí, Goiás. Você então acredita que pode ter acontecido uma fraude nas eleições? Eu acredito que aconteceu uma fraude, que tem muita gente por detrás, muita gente grande por detrás disso. O Renan estava convencido de que as eleições tinham sido fraudadas e de que ele estava ali para impedir o avanço do comunismo. Na sua opinião, você acha que o Lula quer implantar o comunismo no Brasil? É isso? Eu acho que você vê pelos vídeos que a gente está recebendo pelos grupos e tudo que está acontecendo de manifestação e desordem que está acontecendo aí nas capitais e tudo aí, só tem gente de bandeira do Lula fazendo esses movimentos aí de arruaça em Ceasa do Rio, em lojas da Avon, em festas de gente que está com armas de fogo, atirando pro alto. A desordem é só por eles. Ele fazendo o L, né? Faz o L. Mas quem explicou bem mesmo o que aconteceu foi a Maria, que naquela época foi obrigada a parar num bloqueio em Sorocaba. Era comida, café, almoço, até churrasco fazia, né? E caminhoneiro mal dá para se sustentar, vai estar fazendo churrasco em paralisação, não vai, né? Os bloqueios foram uma manifestação antidemocrática não organizada pelos caminhoneiros, em que os caminhoneiros levaram a fama. E teve um dia lá que chegou um cara e o rapaz que tomava conta, né? Fala, os caminhoneiros tá ficando nervoso aí, não sei o que. Ele só fez assim, só levantou a camisa, sabe? Tipo, mostrando que tava armado, né? Então, aí fala que você tá ali livre, espontânea vontade. Não, jamais. Aquilo ali jamais, né? Investigações conduzidas pela Polícia Federal apontaram que empresários do agronegócio estavam por trás da maior parte dos bloqueios. Das 43 contas bancárias bloqueadas pelo STF em novembro do ano passado por envolvimento nos atos, 24 eram de empresas e pessoas físicas de Sorriso, no Mato Grosso, que é conhecida como a capital nacional do agro. A gente já volta com o próximo bloco. Oi, aqui é Luísa Coelho. Parte do nosso financiamento é feito através da contribuição de ouvintes e leitores por meio do Sementeira, nosso programa de associados. Quem contribui regularmente tem acesso antecipado aos episódios
e agora também vai receber materiais exclusivos do Prato Cheio, fora o presentinho da nossa loja. Considere contribuir. Conheça o Sementeira em www.ojoiotrigo.com.br/sementeira. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. É o segundo dia da viagem com Tita. Eu fiquei no hotel e ele dormiu no caminhão, apesar dos meus protestos. Chegamos em Alto Garças às 1h30 e acordamos às 6h30 do horário de Brasília. Então, acabamos de levantar, né? Vamos a sentido Rondonópolis aí, umas 2 horas de viagem, estamos lá, né? Desde que saímos de Palmeira do Oeste, o Tita dirigiu por 13 horas e dormiu por 5. Mais uma vez, eu me pergunto se ele não tá cansado. Foi tranquilo, a gente já é acostumado, né? Eu achava até que nós ia ter que rodar a noite toda, né? Não precisou. Paramos, era 00:30, né? Quase 1 hora para dormir. Tranquilo, uma boa noite de sono ainda. Já parou, já dormiu, não ficou acordado e... Já tá recarregado. Opa, pronto para parar 1h da manhã de novo de hoje. Chegamos a Rondonópolis por volta de 8 da manhã, ainda dentro do prazo do frete. Ficamos num galpão cheio de ferrugem, logo na entrada do município. Na doca do galpão, um grupo de trabalhadores se esforça para descarregar um caminhão com tomate. Algumas caixas caem no chão. Os tomates se espatifam e borram o pavimento de vermelho. Eu converso com um dos carregadores. Ele me explica que está ali desde as 11 da noite. Antes disso, tinha trabalhado até 6 da tarde do dia anterior. Na prática, ele e os colegas ficam à disposição do patrão, que é um empreiteiro terceirizado do galpão. Sempre que chegam caminhões, os trabalhadores são acionados para vir descarregar. Segundo um trabalhador com quem também conversei, a turma chega a trabalhar os 7 dias da semana. Segundo o outro, eles já fizeram jornadas de 24 horas seguidas. Há um contraste entre o trabalho no galpão e o do escritório. Os funcionários do escritório usam calça caque, sapatênis e camisa social. São brancos na maioria. Os trabalhadores do galpão são negros, vestem roupas rasgadas e botas surradas. Não há contato entre os dois grupos. Junto com Tita, os trabalhadores do galpão jogam as frutas da caçamba para uma esteira. A esteira carrega as laranjas para o alto, de onde elas são jogadas numa espécie de gaiola gigante. 1 hora depois, o processo está terminado. Mas não há tempo a perder. Dali, partimos com direção a Alto Araguaia, a 200 quilômetros de distância, onde o Tita vai carregar a casquinha de soja. Então, né, de lá para cá nós carrega mais produto para confinamento de boi, né, que é a casquinha de soja, né, eles usam muito para engordar boi. Aí é que tem muito de Rondonópolis para cá. Vamos ligar lá depois, já marcar uma carga para nós carregar. E trazemos para os confinamentos aqui na região de São José do Rio Preto, né? Sales, Novo Horizonte, Sabino, fica perto de Lins. Chegamos no nosso destino no fim da tarde. Nesse ponto da jornada, o Tita viajou por 24 horas e dormiu por 5. Mas o dia ainda não acabou para ele. Ele me deixa no hotel e fica no pátio da Louis Dreyfus Company. Junto com a Archer Daniels, a Bunge e a Cargill, a Louis Dreyfus é uma das companhias que formam o ABCD das Commodities, o grupo de empresas que praticamente domina o comércio de matérias-primas agrícolas no planeta. O pátio da LDC tem o tamanho de 5 campos de futebol. No fim da tarde, começam a chegar os caminhões carregados com soja e o local se enche. O Tita me contou que depois de me deixar no hotel e voltar para o pátio, ele foi chamado rapidamente para carregar o caminhão. Mas aí, começou um périplo que foi terminar só no dia seguinte, à 1 da tarde. Cheguei lá, mas logo chamaram. Umas 6h30, máximo 7 horas, chamaram eu e outro rapaz para carregar.
Só que começando aí, nós entramos para carregar, eles mandou nós entrar para carregar e eles foram jantar. Aí nós teve que esperar eles voltar da janta, que é 1h30, quase 2 horas de janta. Voltaram, eram umas 8 horas, 8h30 por aí. Quando o Tita conseguiu descarregar e sair da usina, lá pelas 10h30, o restaurante que fica no pátio já tinha fechado. Então ele e o colega jantaram pão com ovo. Mas, tudo certo, né? Agora é só ir embora com o produto. Infelizmente, não. Para conseguir sair de lá, o Tita precisava de um documento chamado reconhecimento de transporte. O documento é emitido pela firma que contrata o frete, no caso, o local para onde ele estava levando a casquinha de soja. Aí, a empresa onde ele carregou precisa imprimir, carimbar e dar para ele. Como o carregamento foi feito à noite, o documento só seria emitido no dia seguinte. Marco, fica de boa aí a hora que você acordar aí, porque o rapaz, eu carreguei ontem à noite ainda. Eu cheguei aqui e carreguei, só que o cara aí saiu tarde, o cara não fez o manifesto, não mandou aqui ainda. Aí ele vai fazer agora cedo. A nota até saiu na hora esperada, de manhãzinha. Só que a LDC simplesmente não imprimia. Mais ou menos 11 da manhã, o Tita me enviou esse áudio aqui. Foi a primeira vez na viagem que eu vi quase bravo. Marcos, estamos aqui ainda aguardando. O cara enviou o TC para nós aqui 8 horas da manhã e a firma não imprime para liberar nós aqui. Pura bucha aqui, guardando a nota aqui desde das 8 horas da manhã que o cara enviou para cá. Resumo da ópera. O Tita só conseguiu sair de lá por volta de 12:00. Porque se eles tivessem liberado nós 8 horas da manhã, máximo 9 horas, nós já estávamos longe, né? Então nós ia chegar lá tipo 8, 9 horas da noite também. Agora como que eles liberou nós aqui 1 hora da tarde, vamos gastar umas 12 horas de viagem de volta, vamos chegar lá 1 hora da manhã de novo, né? Mas tudo bem. Vamos descarregar lá e passar o fim de semana em casa, né? Que é importante. Fazer um pouquinho de sacrifício e vamos chegar lá para descarregar amanhã. A vida do caminhoneiro é marcada por esperas. A espera da chuva para sair de viagem, a espera para carregar e descarregar, que às vezes leva dias, a espera por uma mísera notinha, que nesse caso demorou 5 horas para ser impressa. A Lei 13.103 de 2015, aquela que foi aprovada após pressão da bancada ruralista, determina que a carga e descarga devem ser feitas em até 5 horas depois do motorista chegar no local. Para cada hora além disso, o embarcador ou o destinatário da carga devem pagar cerca de R$ 1,70 por hora para cada tonelada de capacidade do veículo parado. Mas, como você deve imaginar, isso muitas vezes não acontece. Ele chegou lá, descarregou o tomate dele no sábado de manhã, ponharam na câmera fria e não sei se porque o tomate estava meio fraco, chegavam outras cargas de tomate melhor, eles iam usando e largando a dele, ele esperando as caixas, né? Aí o Tita tá contando uma história que ele presenciou no mesmo galpão onde ele costuma descarregar. Quando foi na quarta-feira que eu cheguei lá, ele tava já bravo, né? Os caras todo dia falavam que ia desocupar as caixas dele para ele ir embora. Aí aquele dia disse que até a tarde desocupava. Aí deu a tardezinha nada, o pessoal lá trabalhando, porque o pessoal lá para janta às 7 horas da noite, né? Aí pararam e foram jantar e não terminaram as caixas dele. Aí ele estava tão nervoso já com aquilo, muitos dias lá esperando, que ele jogou os tomates tudo pro chão lá e pegou as caixas dele, põe no caminhão para ir embora. Conforme o Tita terminava de contar essa história, eu me dei conta de que nós estávamos iniciando o último grande trajeto da nossa viagem. Cerca de 800 quilômetros entre Alto Araguaia e a cidade paulista de Novo Horizonte. Desde que saímos de Palmeira do Oeste, há 48 horas, o Tita dormiu cerca de 10 horas e rodou o caminhão por 23. Já descontado o tempo em que parou para almoçar, jantar ou em que o caminhão estava descarregando e carregando. Como vocês podem ver, a vida do caminhoneiro também é marcada por essa pressão do frete.
a necessidade de cobrir longas distâncias num tempo relativamente curto. Essa pressão obriga os trabalhadores a seguir dirigindo, mesmo cansados, o que aumenta o risco de acidentes na pista. O senhor perdeu colega de profissão? Perdi muitos colegas, já perdi de profissão, da minha cidade, da cidade vizinha. Essa semana mesmo eu conheci o motorista de Fernandópolis aqui que faleceu na Serra de Cuiabá, né? Bateu o caminhão atrás de outro. Conhecido meu também, conheci ele. Ele transportava laranja para Cuiabá também. Difícil é encontrar um caminhoneiro que não tenha perdido um amigo na estrada. Já, eu perdi bastante, viu? Bastante. Agora há pouco também teve um acidente ali na Dutra, né? Depois do Sakamoto, com a carreta engavetou uns carros lá, não sei se você ficou sabendo. A gente trabalhou junto e estava trabalhando agora. E trabalhamos junto desde 2010, 2012. E aí aconteceu isso com ele ali. É na profissão, né? Todo dia acontece. Essa aí é a Maria Solange outra vez. Ela explica que a mesma pressão do frete que coloca os caminhoneiros em risco também faz com que eles recorram a drogas que aumentam a produtividade. A mais famosa delas sendo o rebite, ou arrebite, uma substância estimulante da família das anfetaminas, vendida ilegalmente em postos de gasolina e farmácias. Um estudo conduzido em 2016 com 40 caminhoneiros apontou que 60% deles usavam a droga. Eu conheço colega que usa rebite para rodar 200 km. E para mim isso é o cúmulo do absurdo, né? E usa, viu? Vai rodar 200, 260 km e eles usam rebite. No caso da Maria, o ex-namorado usava a droga. A gente se encontrava na roça, lá onde a gente ia carregar, vamos botar o mamão, e a gente só ia se encontrar de novo no cliente, porque ele usava rebite e eu não. Só que nós dois chegávamos no mesmo horário no cliente. Segundo ela, a morte dele foi consequência do uso de rebite. O meu ex, ele faleceu com 48 anos, ele infartou no terminal de cargas. Por conta mais do rebite, né, que tomava. Perdeu a vida muito cedo, né? 48 anos. Era um baita de um profissional, dirigia muito bem, mas... E a culpa só da droga, só do rebite. Outro tipo de droga ele não usava, sabe? Mas usava o rebite. A gente já volta com o próximo bloco. O Jô e o Prato Cheio são mantidos com o apoio de organizações da sociedade que atuam na promoção da alimentação adequada e saudável. A CT Promoção da Saúde, Instituto Ibirapitanga, Instituto Clima e Sociedade, Instituto Serrapilheira, Oxfam Brasil e Fundação Irish Ball são apoiadores regulares dos nossos projetos. Sou viajante solitário que carrega o seu rosário no painel do caminhão. Estamos na MS 306. É tempo de colheita de soja. As máquinas passam rasgando o campo. Tita me conta que gosta de ver as grandes plantações na beira da estrada. Mas eu gosto sim das estradas que eu passo aqui. É bem agradável. Paisagem, bastante lavoura. A gente vai ver lá, a hora que entrar no Mato Grosso, muita lavoura, né? Então é uma coisa gratificante. O senhor gosta de ver as lavouras? Eu gosto. Não sei se é porque foi criado nela, né? Mas eu gosto de ver. Eu adoro ver as lavouras crescendo, bonito. As máquinas colhendo. Eu adoro. Mas por ele, já tá bom de desmatar para plantar soja e criar gado. E o senhor se preocupa com essa questão do desmatamento? Para abrir lavoura ou para abrir pasto? Eu me preocupo sim, que eu acho que o tanto de pasto que já tem, lavoura, o desmatamento eu acho que estava na hora de parar, né? Você vê aqui praticamente aqui em Mato Grosso do Sul, uma parte do Mato Grosso, você não vê mato. Eu admiro que você vê mais mato perto da capital de São Paulo, naquela região, do que para cá. Não sei se você notou isso.
né? Não é verdade? Animais atropelados também compõem a paisagem. O único acidente que eu coisei foi eu bati em bicho, né? Nas estradas, assim. Em animal, andar à noite, né? Mato Grosso tem muito animal na pista, né? Já bati em animal, assim, tamanduá, anta. É parte da rotina, ainda mais em pistas mal sinalizadas, com iluminação precária e cheias de buracos. Fico morrendo de dó, principalmente. Até de dia, acontece pegar um passarinho. A gente já pegou muito passarinho, assim, tucano, arara até, já bati em arara. A gente fica com dó, né? Fica sentido. E animal de porte maior também, tipo anta. Vixe, fiquei muito triste quando matei anta. Tamanduá, a gente fica sentido, sim. É noite de quinta-feira quando atravessamos a divisa de Mato Grosso do Sul com São Paulo. A estrada começa a melhorar de qualidade. O celular começa a pegar de novo. Chegamos em Novo Horizonte às 2 da manhã. Tão tarde que não vale a pena pegar um hotel. Paramos na usina São José da Estiva, onde o Tita vai descarregar, e nos preparamos para dormir. É nesse ponto que me vejo com os pés dele bem em frente ao meu rosto. Cada um espremido no seu canto da cama que fica atrás dos bancos da cabine. Os dois estão exaustos, mas ele muito mais do que eu. Durante toda a viagem, de terça até agora, o Tita dirigiu por 40 horas e dormiu por 14. Algo que ficou claro durante toda a apuração é que a precariedade atinge todos os elos da cadeia pelos quais o caminhoneiro passa. Atinge os catadores de laranja que trabalham sob sol por horas a fio. Atinge o carregador terceirizado do galpão de Rondonópolis que toma 3 injeções por mês para dor na coluna. E por fim atinge os próprios caminhoneiros, obrigados a dirigir por longas horas em estradas precárias, muitas vezes arcando com manutenção, combustível e alimento, e fazendo uso de drogas para se manterem acordados. Nós esvaziamos o caminhão e voltamos para Palmeira do Oeste ainda pela manhã. Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho, pois passei a noite voando sozinho, dentro desse carro pela rodovia. Quando faltam cerca de 15 minutos para chegar, eu pergunto pro Tita se ele tá ansioso. Ô Tita, faltando menos de 15 minutos pra gente chegar aí, Palmeira, depois de 3 dias de viagem e mais um pouco, como é que tá o coração? O coração tá tudo, né? Tudo na ansiedade. Coração, estômago, o sono, né? Tá tudo, tudo abalado, né? Mas ele chega em casa, almoça e vai direto pra roça. O roteiro e a pesquisa desse episódio foram feitos por mim, Marcos Hermanson, com a ajuda da Luísa Coelho e do João Pérez. A produção executiva do Prato Cheio é da Luísa, e a produção é da Amanda Flora e da Natália Yazawa. A edição e criação de som são do Vitor Oliveira, as redes sociais estão a cargo da Alicia Lobato, e o design é da Denise Matsumoto, da Clara Borges e do João Vitor Ambrosio. Eu quero agradecer aqui também ao Rafael Capron e ao Vander Martins, que contribuíram com entrevistas para o episódio.